Bom dia, tudo bem, gente? Eu vou falar um pouquinho sobre religiões cristãs. Sobre isso, eu nem sei onde que eu vou colocar, acho que eu vou colocar no Falando de Deus esse áudio. Olha só, Deus tá me falando várias coisas agora. Eu fiz um café e não tomei ainda. Daí eu fui ali pra cozinha, fui tomar uma água, enfim. Porque eu fiz o café, vim pra varanda, né? Dei um tempo aqui na varanda. Ou seja, eu me afastei do cheiro do café, entendeu? Eu vim respirar o ar sem o cheiro do café, o ar aqui puro, né? Até que é bem puro aqui o ar da minha cidade. E aí do que eu entrei, eu senti o cheiro do meu próprio café, digamos assim, o cheiro do café que eu fiz. Olha lá a família de passarinhos, tá ali de novo, que fofos irmãozinhos. 1, 2, 3, 4, são vários. Eu sou Melissa, eu sou cristã, sou uma pensadora, sou neurodivergente, tenho dupla condição. Autismo e superdotação. E aí quando eu cheguei, antes de chegar na cozinha, né? Quando eu estava perto da cozinha, já comecei a sentir o cheiro do café. Que cheiro maravilhoso. Engraçado que todos os dias que eu faço café, eu não sinto esse cheiro, porque eu já fico lá sentindo o cheiro do café desde que eu tô colocando a primeira colherada de pó na água fervente, na água quente. Então, aquilo inunda as minhas narinas e eu acostumo, então eu já não sinto, né? Por isso que a gente nunca sente o próprio perfume, o cheiro da nossa comida, o cheiro do nosso café, né? As pessoas percebem melhor as coisas boas que há em nós, né? E é um pouco sobre isso também. E quando a gente se afasta um pouco, a gente enxerga as coisas melhor. Eu estava vendo uma árvorezinha quando estava fazendo uma atividade física aqui. E essa árvorezinha, ela tem uma unidade lá no início, rente com a terra. Só que logo no início ela já se divide, que é o pé de romã. Logo no início ela se divide. Então ela tem 2 troncos que são quase do mesmo tamanho. Aí Deus estava me falando isso, eu pensando, né? O que Ele quer com isso? Ele quer que eu faça a mensagem do tempo? Será que é isso? É o tempo da divisão? É uma divisão harmoniosa que Ele me falou. Mas não é. Daí eu resolvi fazer por áudio sobre algumas coisas que Ele foi elencando, me trazendo em slides na minha mente, sabe? Então, é uma divisão harmoniosa. Eles não há briga. Não há problema nenhum. Então, essa romanceira aqui, ela cresce um pouquinho junto e já se divide. E o tronco da esquerda não briga com o da direita. Eles são uma coisa só, juntos e divididos. E eu sempre olhei para ela como uma coisa só. Para mim é uma unidade harmoniosa, mas eu nunca tinha percebido que ela não é uma coisa só. Ela tem essa divisão, desde lá um pouquinho da base, um pouquinho que cresce já divide. E é assim que ela é.
E é bonito assim. O tronco da esquerda produz frutos, o da direita também. O da direita é maior. É quase que o dobro de grossura. Mas o da esquerda é mais fino. Mas também produz frutos, os bem-te-vis vêm bastante ali no da esquerda, os passarinhos. Você olha assim, você não... Hoje eu percebi isso, porque Deus queria que eu olhasse e falasse com vocês sobre isso. Daí eu... Olha lá, que lindo. Comecei a perguntar que isso, o Senhor é um casal que são um só e crescem harmoniosamente, mantendo sua integridade, sabe? Nós dois produzimos frutos. Nós dois, sei lá, um homem e uma mulher que vão se casar, mas vão ser um só, essa unidade, mas cada um produz seus frutos e os repartem e doam isso juntos. São 2 filhos. Enfim. Sabe, família? Nós somos uma família, mas cada um tem o seu tronco, os seus frutos e juntos formamos uma harmonia. Estamos presos ali do início do tronco junto com a raiz. Mas não se separam por nada. Só que é sobre religião, né? Não é sobre... Mas também. Eu fiquei com vontade de servir meu café. O que eu queria falar com vocês sobre a Igreja Católica e a Igreja Protestante? Eu vou entrar nesse assunto. E eu queria falar da visão de alguém que não tem interesse de agradar ninguém aqui. Eu consigo bem fazer isso. Sabe? Eu acho que é bem difícil as pessoas conseguirem fazer isso e é isso que eu tenho. Então, eu quero trazer essa visão. Para mim, é o seguinte, como eu falei, né? A gente entra e sente o cheiro. É o estranho, a pessoa de fora sente o cheiro, né? E tem a impressão, e tem uma impressão, uma visão imparcial das coisas, né? Pra mim, né? Peraí. Meu Deus, como que eu vou falar isso? Olha lá, o passarinho. Olha o passarinho. Já vou falar. A minha filha já sabe disso, né? Às vezes quando ela brinca comigo, né? Quer fazer alguma coisa, não quer que eu veja. Olha o passarinho, mamãe. O protestante, o evangélico, ele sempre teve fama de fofoqueiro. É isso. Sempre. Sempre teve e ainda tem. Esse é o cheiro do café. Fama de fofoqueiro. Gosta de falar da vida dos outros. Gosta de fazer fofoca, né? De se intrometer naquilo que não deve, muitas vezes. Enfim, ele dá as desculpas dele, né? Mas é isso. O cheiro do café é o cheiro da fofoca, né? Faz o café e conta uma fofoca. E isso tudo colocando Deus no meio, né? Só que ele é extremamente atencioso
né? O protestante, ele tem interesse, né? Ele quer cuidar, ele é como Jesus que sai do templo e ele não fica no templo. Ele sai, ele visita, ele vai na casa, né? Eu não sei se a Igreja Católica hoje tem células, né? Mas o protestante, ele reúne as pessoas, ele conhece a vida das pessoas, conhece a problemática, né? Ele toca na ferida, né, das pessoas. Ele sabe para orar, só que tem um outro lado, infelizmente, que ele não consegue controlar. Porque quando você está muito perto do doente, do ferido, você sabe tudo da vida da pessoa e aí às vezes a língua não consegue frear entre a oração e a fofoca. Como é que faz isso? Difícil, né? Como é que eu faço para frear e entender que até que ponto eu posso saber o que é melhor para essa pessoa? Não devo entender que quem deve saber é Deus. Aí fica difícil saber controlar entre a ajuda e a intromissão, né? E como as pessoas são imperfeitas, elas acabam fazendo fofoca. E principalmente as pessoas leigas que não conhecem a palavra e muitas vezes estão ali e não têm bom coração. Elas se unem às outras, né? Principalmente usando redes sociais hoje em dia, para fazer uma fofoca, sabe, em nome de Deus mesmo ali. Sabe? Às vezes até ganhando dinheiro. Tem muitos canais de fofoca. Canais protestantes, evangélicos de fofoca. Que se sustentam com fofoca, se apoiam. E as pessoas apoiam porque elas querem isso, né? Elas gostam. Então é um modo controlador, sabe? Principalmente para quem é artista, para quem já, né, é do meio cristão e que se tornou influenciador, alguma coisa do tipo, eles são alvos disso, né? Mas a pessoa comum também. Então imagina o seguinte que eu estou vendo. Jesus sai do templo e ele começa a visitar as mulheres, né, de fluxo de sangue, os doentes, as Marias Madalenas da vida, as Martas da vida. As Talitas, né? Eu lembrei do Talita Cumi. Talita Cumi não é o nome da menina, né? Eu acho que não sei se é um verbo, enfim. As crianças, né, doentes. E aí imagina que esse Jesus, ele não só vai para orar e curar. Ele também não consegue se controlar e ele começa a fazer fofoca. Você consegue imaginar Jesus assim, abrindo um canal só para fazer fofoca daqueles que ele visita? Só para falar mal, escancaradamente? Daqueles que não estão fazendo o que ele quer? Você consegue? Então, só que calma, eu estou falando do evangélico, que essa intenção não é de falar mal de evangélico, até porque eu decidi ser uma, né? Só que é o que Deus falou hoje, eu vou falar. É o cheiro do café. E às vezes esse café não está muito bom não de se tomar. Só que tem outro lado, tem outro irmãozinho ali, que cresce do lado de forma harmônica, porque nós não somos inimigos, né? E aí, o católico, ele tem fama de ser idólatra. Ele acha que as estátuas dele vão salvá-lo, né? E ele gasta bastante dinheiro com isso, então o evangélico ele gasta bastante dinheiro com caridade.
né? O católico, ele prefere gastar com as estátuas dele. Só que o católico, ele tem fama de ser frio. Enquanto um está fervendo demais, só que às vezes para o lado errado, e não consegue perceber que às vezes o fogo não é do Espírito Santo, é do diabo mesmo, sabe? Para falar mal dos outros. E aí ele confunde a língua dele, sabe? O católico, ele tem fama de ser frio. Ele é frio, frio, frio mesmo. Olha, dos anos que eu passei na igreja católica, nunca ouvi nenhuma fofoca. Só que também ninguém sabe da vida de ninguém. Ninguém sabe se alguém está com necessidade, está com problema, está triste, está com depressão, está desempregado, está doente. Não, ninguém. É um evento social, né? Você vai ali, você ouve o padre, vai embora. Nem o padre sabe da vida de ninguém. O padre provavelmente às vezes só sabe da vida daqueles que trabalham ali, né? Ou dos mais influentes, né? Das pessoas mais ricas. E o catolicismo tem fama de ser a religião dos ricos, né? E por um tempo o protestantismo era a religião dos pobres, né? Era essa a impressão que a gente tinha de fora, porque eu falei, eu vim para a varanda, eu entro, vou para a cozinha e sinto o cheiro do café. E aí a gente fica assim, será que é só um boato, né? E aí um dia eu peguei um livro de eu ia falar dono de igreja, não sei, porque também tem isso. É outra coisa também que a gente tem a impressão com o cheiro do café, que igreja evangélica tem dono. E tem dono mesmo. O dono é esse, é o fulano. Ele é o dono da igreja. Que é diferente da igreja católica, que não tem dono. A impressão que você tem é que você entra na igreja de Deus, né? O padre é só um funcionário, porque ele não é melhor que ninguém. Mas na igreja evangélica não. Tem uma certa idolatria sobre as pessoas ali, entendeu? E tem um dono. É sempre você olha, o fulano é o dono dessa igreja. É o outro fulano. Ah, você fala tal igreja, a pessoa já fala direto. Ah, a igreja do fulano. Então, assim, não é a igreja de Jesus, entendeu? Então, é outra coisa também característica, né? De um dos troncos que crescem harmonicamente unidos. Então, na igreja católica, as pessoas são frias, são mesmo. Ninguém quer saber da vida de ninguém. Eu já ouvi gente falando assim, eu gosto de ir na igreja católica que ninguém fala da vida de ninguém. Ninguém cria laço com ninguém e é cada um por si. Eu não me lembro das pessoas orarem por ninguém a não ser por elas mesmas. Só que dentro da igreja evangélica também existe, mas é um novo, não sei se é um novo ramo, é um novo modo de pensar, que as pessoas também não oram pelas outras. É cada um por si. Você tem que criar independência na oração, né? Então você não vai interceder pelo outro. Enfim, mas esses troncos, eles vão crescendo harmonicamente, mas eles também vão se modificando aos poucos, né? Tem muitos anos que eu saí da igreja católica, então eu não sei se mudou, mas a última vez que eu fui, era a mesma coisa, você entra, você sai, da mesma forma, você não vê ninguém, você não conhece ninguém, não fala com ninguém. Passei anos da minha vida, nunca conheci ninguém, nunca orei por ninguém, a não ser uma vez que eu lembro. Uma vez que eu fiz crisma, né? A professora veio com a notícia da crisma. Uma notícia bem ruim mesmo, que estava no Brasil inteiro, de crime. E aí
Eu me senti bem mal, sinceramente, porque é o seguinte, as vítimas já tinham morrido, né? E aí, o que lá foi a Melissa fazer? É o que Deus tinha me pedido, eu ia fazer o quê? Só que eu não falei isso pra ninguém, eu tô falando pra vocês agora. Deus me pediu para orar pelo criminoso. E foi o que eu fiz. Ninguém estava orando por ele ali. Todo mundo estava orando, sei lá, talvez até contra ele, não sei. Não sei, não entendi a intenção dela trazer aquilo. E aí, como eu sempre, eu nunca estou por dentro das notícias, né? Parei de assistir TV há muito tempo. Eu não sabia desse caso. E aí, quando ela trouxe, eu também não sabia que era Deus que falava. Quer dizer, não tinha bem noção como eu tenho hoje, né? E aí, mas já viu, né? Quando a voz fala, a gente tem que obedecer. Eu orei pelo criminoso. As vítimas já estavam mortas, né? Então, o que eu podia fazer? Sempre orar por aquele que está vivo, porque Deus quer salvar. Então, esse é o cheiro do café que Deus queria falar hoje. Não é para falar mal, é para falar as impressões que dá, sabe? Agora, o que a Melissa prefere? Bom, eu prefiro uma igreja sem estátuas, né? Sem idolatria, sem fofoca, com as pessoas orando, intercedendo umas pelas outras. Mas eu sei que as pessoas não são perfeitas, né? Mas eu vou falar a verdade, me irrita muito. Sabe o que me irrita? Cristão que odeia pessoas. Cristão que não... Não, se é uma pessoa que não é cristã, eu tolero. Agora, cristão, sabe, com um discurso de ódio, não tem nem palavras, sabe? Eu repudio mesmo, sabe? Completo repúdio. Isso para mim é falso cristão. Se tem uma coisa que Jesus ensinou é a mansidão. É a mansidão. Então, vestir uma carapuça, sabe? De boa pessoa, espalhar ódio, sabe? Se aproveitar, sei lá, da fragilidade das pessoas, até do pecado das pessoas para destruir as pessoas. Isso é coisa que o diabo faz, né? Jesus, ele deixa as 99, né, para salvar uma perdida. E a frieza também, ela é condenada, né? A frieza. Qual será que é pior, hein? A frieza ou, sabe, esse falso interesse que a pessoa parece tem um falso interesse. Ah, eu quero ajudar e na verdade não quer ajudar, quer saber para falar mal. Eu não sei qual que é pior. Às vezes também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu não gasto com estátuas, né? Mas às vezes outras coisas tomam lugar, entendeu? Dessa idolatria.
sei, outras coisas às vezes tomam lugar. Outros tipos de objetos, né? Eu, por exemplo, eu sempre pensei que aquele carrinho lá com medidas que sumiu, a Arca da Aliança, aquilo lá, idolatria pura, sabe? Um objeto, ele nunca pode ser mais importante do que uma vida. E nas histórias ali da Arca da Aliança, se alguém tocasse na Arca da Aliança, ela morria, né? Então, se nunca uma vida vai ser desprezada por causa de um objeto. O objeto não tem vida, não tem sopro de vida, não tem presença de Deus, né? E às vezes você abre espaço, né? Você sai de um catolicismo, joga fora todas as imagens, né? Mas aí você abre espaço para outros tipos de idolatrias, não sei. E aí tem que tomar cuidado, que às vezes tomam o lugar da valorização da vida, né? O dinheiro, por exemplo, né? E outras coisas mais, enfim. E aí aquele lugar da idolatria, como ele fica vago, aí começa a preencher com outras coisas. As pessoas, eu acho, elas muitas vezes elas se movem mais como Pedro do que como Jesus, assim que eu vejo, mais como Paulo do que como Jesus, mais como Moisés do que como Jesus, mais como Davi do que como Jesus, mais como Salomão do que como Jesus, mais como Paulo do que como Jesus. Aí é que dão esses problemas, entendeu? Porque como Jesus, só Jesus, nenhuma outra pessoa. Aliás, essa é a pedra no meu sapato, né, em relação à Bíblia. Como Jesus, só Jesus agiu como Jesus. E a gente tem que cuidar o tempo inteiro isso. Muitas vezes, é que Paulo não conviveu com Jesus, né? Muitas vezes, por exemplo, Pedro, os discípulos diziam para Jesus: "Ah, Jesus, vamos fazer tal coisa, né? Não sei o quê." Às vezes incitando uma certa violência em Jesus, né? E Jesus falava: "Não, olha lá, quem são os pais de vocês? Quem é o pai de vocês? Será que é o diabo? Né? Olha lá o que vocês estão pensando, olha lá o que vocês estão querendo me levar a fazer." Então, muitas vezes, como Jesus não está corporeamente aqui, presente, as pessoas levam Jesus na mente delas a fazerem coisas junto com elas e Jesus não foi, sabe? Mas elas acham que ele está junto fazendo. Por exemplo, quando os cristãos começaram as cruzadas para matar muitos e muitos muçulmanos, né? Eles tinham certeza que Jesus estava junto. Jesus não estava. Também na fogueira santa, né? Na Inquisição. Eles levaram Jesus na mente deles, mas Jesus não estava. É isso. Agora
Poxa, eu queria deixar uma mensagem de esperança. Eu só vejo crianças, é só isso que eu vejo. Mas não é qualquer criança. Uma criança com espírito puro. Porque mesmo as crianças hoje, elas muitas vezes já têm um espírito, sabe? Que não é puro. Aí ele deu. Deus chama Jeremias. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou: o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Amém. Então as palavras do Senhor vão se cumprir. Hoje eu estava diante da minha filha. Eu sei que muitas vezes é muito difícil para as pessoas dizerem não, mesmo para uma coisa que faz mal. Por exemplo, frieza, né? É gostoso ser frio, porque dá uma sensação de independência, né? De independência, de ser forte. A frieza te dá a sensação de ser forte. O amor dá a sensação de que você é fraco, de que você é frágil. E ninguém quer ser frágil. Todo mundo quer ser forte, frio, né? Enquanto que a fofoca, ela se assemelha a um doce. É doce falar da vida dos outros, né? Agora, quando falam da nossa, é muito doloroso. E aí hoje estava conversando com a minha filha, porque ela queria muito sorvete, né? E eu tenho pensado sobre isso, sabe? Eu tenho feito para vocês os áudios e vídeos aí sobre a saúde, porque eu ganhei um livro do Dr. Jorge Pamplona, que eu julgo que ele é adventista e vegano, que ele fala muito sobre o consumo consciente da alimentação. E essa consciência é uma consciência cristã, de que eu confio em Deus. Está lá em Gênesis, Deus nos planejou para sermos veganos. E o que acontece? Na minha família, dos dois lados, tem histórico de diabetes. Eu tive um tio com diabetes. Minha mãe estava com pré-diabetes. Não chegou a ter porque, infelizmente, morreu muito jovem. Mas o meu pai teve diabetes severa. Então, eu tenho por mim, como mãe, essa obrigação de passar o que eu tenho de melhor para minha filha. E que, eu ia dizer, infelizmente, não é dinheiro. Infelizmente, não é o que eu posso hoje. Não são presentes. Mas aquilo que eu tenho de melhor, eu quero, né? O 7º livro foi um livro em homenagem à minha filha, para que ela saiba, sempre saiba o quanto ela foi preciosa, o quanto ela é preciosa para Deus, sabe?
que a minha filha é fruto de uma gestação não planejada, né? E que Deus ama as crianças não planejadas. Então, para mim, esse livro é um marco, sabe, na história. Mas vou escrever muito mais, estou escrevendo muito mais sobre elas, né? E aí, hoje, aqui na varanda, sentada nas cadeiras de fio, olhando para minha filha, eu queria muito, né, que ela entendesse que eu queria preservar a saúde dela. Eu acho que eu queria que ela tomasse uma decisão. Acho não, eu quero que ela tome uma decisão, sabe? De cuidar do bem mais precioso que Deus deu para ela, que é a saúde. E eu olhei para ela e pensei, ela é capaz de tomar uma decisão. Ela tem 5 anos, quase 6. E ela é capaz de tomar uma decisão. E essa decisão é, isso é gostoso, mas eu não quero, porque faz mal para mim. E aí, por que eu pensei isso? Porque eu me lembrei de mim com 5 anos. E hoje, quando ela fez um escarcéu por causa do sorvete, eu me lembro que com 5 anos, eu não tomava todos os dias, não tinha Coca-Cola em casa. Era só no final de semana, uma vez por semana. Quando a gente ia a uma churrascaria, né? Lá a gente comia carne, arroz, vinagrete, mandioca, essas coisas, e era a Coca-Cola. E um dia que às vezes eu passava o final de semana com a minha avó, às vezes minha mãe ia viajar com meu pai, que eles tiveram loja de roupas para fazer compras, e eu tinha 5 anos. E aí, indo pro boliche para comprar algumas coisas com a minha tia me falou, né? Se eu sabia da pesquisa que tinham feito, que a Coca-Cola era viciante, que as pessoas não tinham noção, não conseguiam mais ficar sem aquilo, porque elas ficavam viciadas, né? E eu entendi aquilo. E aí eu pensei assim, então eu sou a boba da história, eu sou a trouxa, né? Porque eu senti assim, diante do produto, desse produto tal. Ele é um gigante, ele é importante, eu não, eu sou nada. Então ele manda em mim e eu obedeço. Eu simplesmente estou escolhendo ele toda semana de olhos fechados e estou viciada mesmo. Estou viciada nisso. Eu acho que no caminho ali estava falando com ela sobre a Coca-Cola, sabe? E eu com 5 anos eu senti tudo isso dentro de mim, sabe? Dependência emocional do produto, dependência física. E me senti, sabe como? Uma trouxa. Foi assim que eu pensei, eles acham que eu sou idiota. Eles acham que eu sou trouxa, que eles estão dominando meu cérebro. Olha só, eu tinha 5 anos, mas eu olhei para minha filha hoje e pensei, por que ela não consegue? Sabe, porque eu virei para minha tia e falei, tia, eu nunca mais vou tomar Coca-Cola. Eu tomei essa decisão. E aí, hoje olhando para minha filha, eu pensei assim, por que ela não consegue? Até perguntei para ela, falei, filha, você não consegue tomar essa decisão? Você não consegue tomar uma decisão na sua vida? Não. Ela falou, não. Aí começou a chorar de novo, ai, o sorvete, a Coca-Cola. Eu gosto muito de sorvete Coca-Cola. Então... E, enfim, E aí eu falei pra minha filha, você é normal demais, filha. Você é muito normal. E eu acho que eu queria...
eu queria ter os filhinhos assim, anormaizinhos, sabe? Assim, com... que eu digo, anormal, que eu digo, com essa capacidade, e não importa a idade, mesmo que tivesse 3 anos, de se decidir, entendeu? De não deixar que um gigante, que uma propaganda controle. Tá, obrigada. Controle a sua mente. E aí, eu me lembrei, porque eu pensei assim, nossa, eu tinha 5 anos, né? Mesma idade que ela. Daí eu comecei a pensar se antes não tinha acontecido algum fato anterior. Eu me lembrei que quando eu tinha 2 anos, tinha uma empregada em casa que ela tinha um filhinho. E ela levava o filhinho. O filhinho dela era da mesma idade que eu, acho que era 1 ano mais velho que eu. Então ele começou, eu tinha 1 ano e pouco. Acho que eu nem andava ainda quando ele começou a ir em casa. E aí, mas só que essa lembrança minha, de lembrar dele, tinha 2 anos. Então ele tinha 3. E aí comecei a puxar, né? Você tem que ir puxando a memória. Lembrei que tinha alguma coisa nele que eu não gostava. Meio que repudiava, sabe? Assim, ficava com nojo, reprovava isso. Sem querer, sabe? Mas a gente precisa admitir as coisas, né? Então, assim, eu não gostava. Alguma coisa nele, por mais que ele fosse meu amiguinho, eu olhava pra ele e eu reprovava ele. E aí eu lembrei hoje o que é. A chupeta. Eu olhava pra ele, eu tinha 2, né? E ele 3. Eu olhava pra ele vivia com a chupeta, uma fralda pendurada assim, sabe? Cheirando aquela fralda. E eu achava ele tão infantil, sabe? Me dava um certo nojo, pensando assim, meu Deus, o que ele fica com essa fralda pra lá e pra cá? E essa chupeta dele? Por que ele não larga essa chupeta? Que é a questão da dependência, sabe? Que, na verdade, até hoje é uma coisa que eu trago comigo, mas assim, eu era mais nova que ele. Mas assim, diz minha mãe que eu nunca aceitei chupeta, que eu tinha nojo e também não gostava de mamadeira. E que eu tinha nojo também. Então, assim, era só no peito. E do peito fui pro copo. Então, eu acho que é semelhante com essa história da Coca-Cola, não fala que eu tenho uma dependência, eu não gosto. Tipo, ninguém manda em mim, ninguém, sabe? Não tem uma coisa aqui me controlando na minha boca. E aí eu via ele controlado pela fralda e pela chupeta, né? Aquela, sabe? E que me dava um ar de infantilidade nele, entendeu? E aí eu olhava para ele e pensava, e talvez, enfim, é isso. Daí talvez eu tenho muito essa questão da abstenção, abstinência, né? Por exemplo, parei de comer carne, parei de tomar leite, ovos. E quando eu lembro da minha mãe dizer, você não aceitou mamadeira, chupeta, talvez fosse isso. Já fosse eu ali, bebezinha, dizendo não para alguma coisa, entendeu? E eu acho que talvez, será que não é esse o problema da humanidade? A humanidade não sabe dizer não? Então tudo que parece bom, que parece gostosinho, é o paladar. Deus tem falado muito para mim que o paladar é um grande problema da humanidade, sabe? É pego pelos olhos, é pego, os homens principalmente, né? Pelos olhos. As mulheres
As mulheres, o que será que pega as mulheres, né? Não sei. Demonstração. Sei, tem que pensar. O que que pega as... Ah, já sei o que que pega as mulheres. Querer ser igual aos homens, né? Então elas querem, hoje, né? Elas querem mostrar que elas têm poder, né? Aí, aí que entra um pouco da questão da necessidade e do artificial, né? Sobre o que Deus tem falado muito comigo, né? Que a única coisa real é a necessidade. Tudo o excesso, né? É o artificial. E as pessoas, elas não se movem pela necessidade, né? Desde que foram criadas cidades, que o homem se domesticou, ele é o primeiro ser domesticado, é o homem, né? Depois ele começa a domesticar os outros. Não é só o cão que é domesticado, o homem é um ser domesticado. Não é só o gato, ele começa a se mover pelo artificial, né? E isso cada vez mais. Com a tecnologia, com a inteligência artificial, com os robôs. Então, tudo o que valida o ser humano é o artificial. Isso tem a ver com as idolatrias, né? E aí ele não consegue dizer não. Porque o artificial, ele tem um poder muito forte. Um poder de aparência muito forte. Quando é que você vai dar de cara com a sua necessidade? Em alguns momentos. No nascimento, né? Gestação, nascimento, alguns momentos bem específicos. Quando você fica doente, quando você está morrendo. Ou às vezes até alguns momentos de decepção grave. Eu acho que uma das coisas que abriu muito os meus olhos sobre essa questão do que eu preciso, do que é necessário para mim, do que realmente muda a minha vida, faz a diferença da minha vida, são momentos extremos de grande decepção, de grande dor, de perda, de proximidade da morte, é que abre os olhos. No geral, a gente está se movendo pelo artificial e negando o natural, negando, dizendo sim. Quando você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para outra, entendeu? Não dá para dizer sim para as duas coisas. É isso, isso tem correlação com tudo, tudo. Isso, tem que encerrar. Tchau, Deus abençoe vocês.